tudo bem? Hoje a gente vai falar, tá? Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a poluição, tá? Então a gente vai começar falando sobre a poluição dos solos. Então, inclusive, né, já mandei para vocês o material para o seminário, tá? Que justamente eu quero que vocês dividam as turmas, algumas pessoas já dividiram, tá? Eu quero pedir a vocês que também dividam para a gente dar continuidade. Gente, um dos fatores que a gente vai analisar, né, dentro da poluição, né, dos solos é um aspecto ligado à linha do Equador, né? Por exemplo, na linha do Equador, o raio da Terra, ou seja, a distância da superfície até o centro, mede cerca de 6.378 quilômetros. A vida, né, existente em nosso planeta acontece, né, em uma massa estreita, né, na estreita camada de 24 quilômetros. Então, quando a gente compara, né, a questão do raio da Terra em relação, né, da linha do Equador, que mede cerca de 6.378 quilômetros, a vida existente em nosso planeta acontece em uma camada de apenas 24 quilômetros. Vê que interessante. Isso aqui, ó, é um córrego lança-esgoto na praia de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Veja que interessante aí, tá? Diante desse contexto, a gente vai avaliar o que? Especialmente nas últimas décadas, a atividade humana age de forma destrutiva, né, sobre esse invólucro, cujas reservas de materiais não vão durar para sempre e cujo equilíbrio tem se revelado muito mais frágil do que suponhamos. Quer dizer, gente, o nosso equilíbrio, né, justamente de acordo com nossas ações, né, tem conduzido a ações que não são sustentáveis, que não são importantes tanto para o solo, para a natureza, para o próprio homem, né? Então, em várias praias, inclusive você pode encontrar aqui em Olinda mesmo, né? Ou Janga, várias praias aqui você vai encontrar esgoto, que não vai ser assim, né, mostrado dessa forma muitas vezes, mas vai ter uma forma discreta, né? Você vai ver um cano, uma boca de lobo que está mandando, né, esse esgoto para essa região. Diante desse contexto aí, né, a gente vai observar também os principais impactos da litosfera, né, que é essa camada, né, relacionada ao solo. Então, considerando apenas o solo, vemos os seguintes impactos. O que é que a gente pode concentrar aí e observar? A supressão parcial ou total da cobertura orgânica, que é importante, né, justamente para o desenvolvimento da vegetação. A composição mineral presente, ela vai também ser alterada. A erosão, ela vai também fazer com que aquela região ela perca, né, em sedimentos que de repente que possam fazer parte da cobertura orgânica presente. O ressecamento e até mesmo a desertificação. Disso a gente vai ter também a contaminação através dos fertilizantes, dos defensivos agrícolas, dejetos animais, atividades agropecuárias, né? Que a gente sabe que no nosso país tem ocorrido vários desses problemas, né? Então, principalmente quando a gente vai falar das atividades agropecuárias, é que a gente vai ver, né, vários problemas ligados a esse segundo ponto. Aí a gente vai ter também o resíduo, né, alguns deles altamente tóxicos, né, resíduos tóxicos, em consequência das atividades industriais, né. Então, as atividades industriais, muitas vezes, os rejeitos, os dejetos, né,
muitas vezes não são, né, colocados ou distribuídos, né, em locais apropriados, tá? Então, muitas vezes são jogados diretamente no solo, o que pode trazer várias consequências, né, tanto para o solo como para as águas presentes. O acúmulo do lixo urbano também, que é um dos problemas, né, que a gente vê cada vez mais aumentar, tá? A quantidade de lixo urbano na nossa sociedade, e principalmente nas periferias das grandes cidades ou nas margens das rodovias, né? Que a gente vê cada vez mais, e isso vai trazer consequências, né, para o solo, para a vegetação, inclusive para a população que passa ou convive naquela região. Diante desse contexto, a gente vai observar também a contaminação por poluentes descartados nas águas e no mar, né? Então, veja a consequência, né, das nossas atitudes, né, muitas vezes impensadas. Então, os principais impactos aí, em relação aos anos 2002 a 2008, a gente vai ter uma diferença muito grande, no número de áreas. A gente vai ver que no ano 2002, né, tinha em torno de 200 áreas, tá? O que vai chegar em 2008, né, aqui, ó, aí a gente vai chegar em 2008 com 2.000, quase 2.600 áreas. Então, esses impactos, né, que a gente tem produzido vai justamente ter uma consequência muito séria para a sociedade. Então, ó, a agropecuária aí, como a gente está vendo, né, que perdeu muito nessa questão do trabalho da mão de obra, porque agora a gente tem máquinas, né? E aí a gente está vendo a aplicação de pesticidas. Aí os campos cultivados e as pastagens ocupam mais de 30% das terras não cobertas de gelo no planeta. Diante desse processo, o que é que a gente vai observar? Cada vez mais essas pastagens elas vão, né, crescendo, consequentemente a gente vai desmatando e depois justamente esses componentes químicos vão ficando sobre o solo, que vai afetar a saúde natural, a fertilidade do solo, né? Então vejam aqui a região aqui, ó, vejam a vegetação lá atrás, né? Então é um dos fatores, e a aplicação é lá na França, né? Então existem consequências, né? A Revolução Verde trouxe efeitos de investimentos no campo, de transformação na atividade agropecuária e justamente cada vez mais também com a evolução tecnológica nessas regiões, né? O que geram grandes problemas, né? Mas a gente sabe que o lucro, né, muitas vezes tem uma grande influência nessas regiões. A biodiversidade de vastas regiões foi reduzida, né? A biodiversidade cada vez mais diminuindo, o que afetou os mecanismos de autorregulação. Então, dentro do contexto da biodiversidade, existe o quê? Uma autorregulação, existe uma relação, né? Fauna, flora, solo, água. Então, com o passar do tempo, essas ações nossas têm cada vez mais diminuindo essa autorregulação, que vai gerar grandes problemas futuros. A intensa poluição dos solos rurais, tá? Então, esses solos rurais eles crescem cada vez mais com problemas diversos. Aí a gente tem, ó, os fosfatos, nitratos, né? Substâncias cloradas e metais pesados são alguns dos poluentes mais frequentes. A gente está vendo aqui, inclusive no Brasil, que a gente está tendo algumas mudanças na política brasileira, né? Que a gente sabe, né? Aqui eu não estou para defender o A ou B, a gente sabe que cada uma delas tem suas, né,
características, né? Tem suas que a gente pode falar, sua diversidade, e dentro dessa diversidade a atual abriu mão de vários, né, pesticidas, de agrotóxicos que podem ser usados, né, justamente na nossa agricultura, certo? Então vem aí a poluição industrial. Tá? A atividade industrial é uma das principais fontes poluentes. Aí tem larga escala, né, e acelerado ritmo de crescimento, inexistência ou permissividade, né, dos mecanismos de controle, né? Então a atividade industrial é uma atividade que vem cada vez mais trazendo consequências. E por que é bom fazer isso? É porque a gente tem que dar uma olhada nesses conteúdos. Porque esses conteúdos, eles lá na frente, eles vão ser cobrados de alguma forma nas atividades ou até mesmo nas provas vestibulares de vocês. Então, os poluentes gerados na indústria chegam ao homem não apenas por contato direto com os resíduos, por ingestão, né, de águas contaminadas, né, tá vendo? A ingestão ou aspiração de ar poluído, né? Inclusive eu já vi questões, né, ligadas a isso. Ó. A cadeia alimentar, o peixe que a gente come, esse peixe se alimentou de quê? Ele comeu o quê? Será que essa alimentação dele não vai trazer uma consequência para nós depois? Né? O ar poluído, professor, eu estou numa região muito poluída. Eu tenho regiões, por exemplo, na China, que eu já vi que tem algumas mulheres, quando engravidam, elas têm que sair da região. Mas por que elas têm que sair? Por causa da poluição, né, presente ali. Então, muitas que ficam no bairro, por causa da poluição, elas acabam abortando. Vê que coisa séria. E como é a política ambiental na China? Gente, a política ambiental na China está bem atrasada, né? Tanto é que é o primeiro país, o que mais contribui para a degradação ambiental no mundo, seguido pelo próprio Estados Unidos. Dos metais pesados atualmente descartados pela indústria, o mercúrio é considerado mais perigoso. Consideração o mercúrio, existem algumas observações à extração ilegal, tá, de garimpos ilegais na Amazônia ou em outras regiões do país. E o mercúrio é utilizado para separar os minerais. Nessa separação existe a água é jogada, né, justamente indiscriminadamente no solo, que vai chegar ao rio. E depois quem vai, né, justamente beber essa água, a população, né, que utiliza aquela água e toma banho e tal. Os animais que estão no dia a dia deles ali, né, os peixes, etc., os animais que vão beber daquela água. Inclusive, também, agora a gente está tendo um problema, muitos índios que estão morrendo com problemas relacionados à quantidade de mercúrio no organismo, né? Então a gente não consegue ver o mercúrio, ele bebe e com isso a gente... Então a gente tem aí a questão, lixo urbano, a gente está falando da campanha de reciclagem aí nos Estados Unidos, né? Então, onde é que a gente joga esse lixo? É importante a gente observar isso. Onde é que a gente joga? Depois dos resíduos industriais e dos agropecuários, o lixo urbano é o principal fator de poluição dos solos. Como a gente tem tratado? Onde a gente tem guardado? Os padrões de produção e consumo das modernas sociedades capitalistas, baseados na fabricação crescente de artigos descartáveis e na superutilização de embalagem, impulsionam fortemente, né, a geração do lixo. Observem hoje que tudo tem embalagem, tudo é descartável. Quer dizer, e a gente separa o nosso lixo no dia a dia? O que é que a gente faz? Então, a gente tem que prestar atenção nesses fatores. Por dia nós se estima-se, né, que cada ser humano produza em média mais de 1 quilo de lixo por dia.
certo? Então, são alguns fatores que a gente observa, né, relacionada à utilização desse lixo. Então, o lixo urbano, aqui a composição, ó, os países pobres, a quantidade de papelão diminui, ó, o orgânico aumenta, né? Aí aqui os médios, tá? E os ricos, papelão diminui, ó, diminuiu em relação aos médios, né? E os orgânicos diminuem, né? Existe um maior controle nos países mais ricos. Aí a gente tem aqui os principais, ó, os filmes plásticos, as embalagens longa-vida, o alumínio, 12%, os outros papéis e papelões, metais ferrosos, isso aqui no Brasil, tá? Vidros, rejeitos, 7% filmes plásticos, né? Então, a quantidade de lixo que a gente produz e onde a gente vai colocar isso tem toda uma consequência. Será que a gente recicla? Será que a gente divide nosso lixo? Será que chegou a educação, né, da população em si? Porque a maioria não faz isso, né? Aí a reciclagem, né, de modo geral, apenas 24% das capitais brasileiras dispõem de aterros sanitários. Gente, isso aqui é um dado que eu estou passando para vocês, só que é um dado de 2008. Hoje já cresceu, né, o número de capitais com aterros, justamente por uma lei, né, que foi criada para que cada município, né, tivesse aterros sanitários, o que diminui a poluição dos solos. Ó, alguns indicadores do país chegam a ser deprimentes, né, em relação à reciclagem de papel e papelão, reciclagem de lata, né, óleo também, o óleo que a gente joga pelo ralo, que é um problema também, reciclagem de filmes plásticos, inclusive a reciclagem do óleo, encontrar um local onde eles peguem, né, esse óleo, aí a gente tem que procurar, às vezes a Compesa está trabalhando com isso, mas não existe uma política pública que realmente a gente possa separar o óleo, né? A reciclagem de garrafas PETs aí, ó, reciclagem de pneus, né, de vidro. Então, os aterros, ó. Qual a vantagem do aterro? O lixo é depositado sobre o terreno coberto de argila e plástico, para evitar que o chorume produzido pelos dejetos se infiltre no solo e contamine as suas águas. Então, veja. Então, eu vou pegar aqui, ó, né? Eu vou ter uma área coberta de argila e plástico que vai evitar o chorume. O chorume, gente, é aquele, né, líquido que sai do lixo com a decomposição dele, né? E é um dos resíduos mais tóxicos. Sem o aterro sanitário, esse chorume ele ultrapassa e chega à litosfera, ó, chega ao solo, consequentemente depois chega às águas dos rios ou águas subterrâneas. Incineração, para alguns é uma solução, mas ela tem os pontos negativos. Por quê? Porque o calor resultante, né, que é usado, né, na produção elétrica e aquecimento da água, além da redução do volume de lixo, isso é uma vantagem, né? A vantagem é isso, reduz a quantidade de lixo, né? E ainda produz energia elétrica. Porém, essa instalação de incineração ela é cara e, além disso, a queima do lixo lança grande quantidade de gases poluentes. Então, esse é um dos problemas. A compostagem, a compostagem, gente, que é a decomposição feita por micro-organismos, ajuda a fertilizar o solo, tá? Então, ó, a primeira condição para que a compostagem seja feita, né, de maneira adequada é a coleta seletiva, né? Então, a gente pega, né, esse material, a coleta seletiva é importante, né? O que fazer com esse lixo? Ó, aqui a gente tem um exemplo aqui também, além da compostagem, a gente tem o que? A reciclagem, né? É o método mais limpo e sustentável, consiste em a reutilização, né, em reutilizar materiais descartados, como a matéria-prima, né, na produção de outros bens,
como a usina de reciclagem de alumínio em São Paulo, tá certo? Então, eu quero ficar por aqui, essa é a nossa primeira parte, tá? Quero agradecer a vocês e dizer também a vocês que eu vou mandar para vocês para a gente ver como a gente faz para a nossa apresentação do nosso seminário. Então, eu vou mandar um recadinho depois para vocês, tá bom? Quer dizer, eu já mandei para vocês já. Então, eu vi que alguns já distribuíram e depois a gente vai ver isso aí direitinho, tá bom, gente? Um abraço, bom final de semana, tchau, tchau.